Neste vídeo, nós veremos com mais detalhes propriedades da notação de ponto flutuante, que é de longe a mais utilizada para cálculos numéricos. E vamos alertar para problemas que podem advir de seu uso desavisado. Aqui está o padrão I3E754, relembrando do que a gente viu na nossa segunda aula, para 32 bits. Nós temos aqui 1 bit de sinal, nós temos 8 bits de expoente, que podem ser positivos ou negativos. Para representar números negativos, usa-se um deslocamento. Você vai pegar o valor disso daqui codificado como binário sem sinal e para 8 bits de expoente, né, você vai subtrair 127, e com isso você vai ter expoentes de menos 127 a mais 128. E temos ainda 23 bits para a mantissa, ou significando. A mantissa ela é utilizada na forma normalizada. O que é normalizada? Bom, aqui está a notação científica na base desta. Bom? Então, esses números aqui, 6,02 vezes 10 a 23, 610 vezes 10 a 21, ou 0,00602 vezes 10 a 26, vocês podem reparar que trata-se do mesmo número. Entretanto, só a primeira forma aqui é normalizada. Normalizada quer dizer que você tem um único algarismo diferente de zero antes da vírgula. Então, em binário, o algarismo diferente de zero só pode ser 1. Não tem aquela possibilidade de ser 1, 2, 3, vai até 9, não. Então, se ele sempre é 1, ele pode ser implícito. Então, nesse caso, se você tiver uma mantissa de 4 bits, só 4 bits, tá? Igual a 0, 1, 1, 0, o seu valor será igual a 1, tá bom? O 1 implícito, tá bom? Mais o primeiro 0 aqui, vezes 2 é menos 1, mais o 1 vezes 2 é menos 2, mais 1 vezes 2 é menos 3, mais 0 vezes 2 é menos 4, isso aqui dá 1,375. Okay? Então, agora vamos ver aqui um exemplo. Tá bom? Nós temos aqui, o primeiro bit é um sinal, tá bom? 0 significa que o número todo é positivo. Aqui nós temos o expoente, que interpretado como binário sem sinal, daria 159. Subtraindo 127, nós temos 32, que é o valor do expoente de 2, que será utilizado no cálculo final. Para a mantissa, aqui, nós temos o 1, né, mais meio, mais 0,125, mais isso, que dá isso aqui, 1,65625. Se eu fizer o cálculo final, então, que é a mantissa, vezes 2 elevado a esse expoente aqui, eu vou obter esse número aqui, que é esse número aqui que está representado. Bom, nós vamos fazer alguns exemplos aqui, gente, com 7 bits, porque é mais simples. Tá? Tem até um programinha que gera diversos números, que nós vamos falar um pouco sobre ele aqui. Bom, com 7 bits, nós temos 128 combinações possíveis. Não tem como fugir disso, tá bom? É 2 elevado a 7. Né? Se a gente interpretar como binário sem sinal, a gente pode representar os inteiros de 0 a 127. Se a gente quer também números negativos, a gente toma uma decisão. Por exemplo, a gente utiliza aquela codificação por deslocamento, então nós vamos ter os números de menos 63 a mais 64. Nos dois casos, a distribuição desses números representados só representa os inteiros, tá bom? Não representa nenhuma fração, e a distribuição é uniforme no intervalo de cada um. Tá? Se a gente mudar para pontos flutuantes, se a gente pegar desses 7 bits, 4 para o expoente, então 2 bits para mantissa, tá bom? Nós vamos conseguir representar números entre menos 448 e mais 448. Repare que o intervalo de representação cresceu bastante. Tá bom? Mas a distribuição nesse intervalo ele não é uniforme. Nós vamos chamar de números de ponto flutuante, são aqueles números com representação exata, que são exclusivamente somas de potências de 2, potências às vezes negativas, que dentro dos limites determinados pelos números de bits na mantissa e no expoente. E é importante lembrar que em qualquer operação aritmética, na soma, na divisão, em qualquer coisa, se o resultado não for um número de ponto flutuante, ele será arredondado para o número de ponto flutuante mais próximo. Então, nós temos aqui esse programinha que vocês podem utilizar depois para brincar um pouco com números de ponto flutuante, que ele lê N, tá bom? E gera todas as combinações de N bits. Bom, então, se vocês quiserem gerar mesmo as combinações, não pega N muito grande, não, né? Gente, que são 2 elevado a N. Então, ele lê o número de bits no expoente, e a partir daí ele calcula o valor com interpretação em ponto flutuante padrão, que eu já vou explicar o que é,
e calcula também com uma interpretação do padrão I3E754, que eu vou falar agora em seguida dele aqui. Tá bom? E todos os valores calculados são gravados em um arquivo. Bom, o que é o padrão I3E754? Tá bom? Ele varia, aqui está uma codificação para 32 bits, tá bom? Que eu peguei no site da Oracle, e foi o melhor resumo que eu já achei desse padrão é esse daqui. Então, vocês veem que é o seguinte, a ideia do I3E754 é que ele sacrifica alguns valores de expoente, em particular o valor 0 e o valor com todos os uns, tá bom? No caso aqui seria o valor 255, tá bom? São 8 bits de expoente, tá bom? Seria de 0 a 255. Então, aqui é o expoente interpretado como binário sem sinal. Então, se tiver pelo menos um bit diferente de 0, ou pelo menos um bit diferente de 1, é o caso normal, que você vai fazer menos 1 elevado ao sinal, tá bom? Se o sinal for 0 é positivo, se for 1 é negativo, vezes 2 elevado ao expoente menos o deslocamento, vezes 1, a fração, tá bom? A fração é a mantissa que está aqui, tá bom? Aqui a gente tem outros casos, aqui, gente, são casos subnormais, tudo. Depois vocês podem olhar isso aqui com cuidado, tá bom? Mas nos gráficos que se seguem, eu considerei que de 0, incluindo 255, a interpretação é essa daqui, dos valores normais, tá bom? E esses outros valores aqui, eles são utilíssimos, tá? Mas por isso mesmo que eles foram adotados mundialmente por todo mundo, tá bom? Ou seja, você tem números que são mais próximos de 0 do que é possível fazer com a representação normal, tá bom? Você tem mais próximo em valor absoluto, tá bom? Você tem o 0 propriamente dito, porque com a anotação normalizada para mantissa, essa interpretação normal aqui não consegue representar 0. Se todos os bits da mantissa forem iguais a 0, a mantissa é 1,000. Você tem também mais infinito, menos infinito, e nota number, que eu já falei desses valores aqui. São interessantes para uma série de operações. Então, o infinito é para você querer ter um número que é garantidamente maior do que qualquer outro, um número que somado a qualquer outro dá infinito também, e por aí vai. Nota number é para representar resultados de divisão por 0, ou qualquer outra operação aritmética que deu alguma coisa que não é definida. Bom, então, você retorna um valor do mesmo tamanhinho, tá bom? 64 bits ou 32 bits, no caso aqui, bom? Só que ele está codificado lá, nota number, tá? Que daí todo o hardware, todo o software está preparado para receber isso e dar o tratamento adequado para cada situação. Então, aqui, gente, está um gráfico que eu fiz para essa codificação de 7 bits com 400 de expoentes, com o valor codificado com aquela interpretação normal, tá bom? Para todos os valores dos expoentes, valor versus o valor, tá bom? Mas ponto a ponto. Tá bom? O que a gente repara aqui? Tá vendo? Que na ponta aqui, tá bom? A gente tem valores bem espaçados dos números de ponto flutuantes, tá bom? Repara aqui que, em particular, 450 e vários outros aqui, tá bom? Não tem codificação, não são números de ponto flutuante. Ou seja, a densidade é menor quando o expoente é maior. É lógico, tá bom? Ou seja, uma pequena mudança na mantissa, com o expoente grande, dá um salto grande. Com o expoente negativo, pequenininho, a mesma mudança na mantissa causa um intervalo muito pequenininho. E, então, por isso mesmo, tá bom? A densidade em valores próximos de 0 é muito mais alta. Então, o que acontece, gente? No caso nosso aqui de 7 bits, sendo 4 para o expoente, tá? Com 2 bits para a mantissa, você tem só 4 combinações possíveis, tá bom? Então, você tem 4 números de pontos flutuantes para cada valor de expoente de 2. Então, a diferença entre 2 números consecutivos de ponto flutuante de 7 bits com expoente de 2 mais negativo, ele é de 2 a menos 9, que é esse valor aqui. No outro extremo, a diferença é de 2 elevado a 6, que é de 64. Você repare que o espaçamento entre números de ponto flutuante consecutivos, ele é super denso para números pequenos, para o expoente de 2 mais negativos, e é muito pouco denso para o expoente mais alto de 2. Se você pegar os 4 maiores números que são representados, que tem 4 maiores números de pontos flutuantes, você tem só esses aqui, 256, 320, 384 e 448, com essa separação de 64 entre eles. O que é que significa isso aqui, gente? Eu ter esses números com essa separação.
Significa que se eu fizer 256 mais 1, esse resultado daria 257, mas este não é um número de ponto flutuante. Então, nós somos obrigados a arredondá-lo para o mais próximo, que seria 256. Ou seja, nós teríamos 256 mais 1 igual a 256, o resultado dessa soma. Vocês reparem que isso se verifica também com uma representação de 64 bits, como é que o Scilab utiliza. Então, vamos pôr aqui, por exemplo, x igual a 1.0 vezes 10 a 10. Tá bom? Se eu fizer aqui x igual a x mais 1, o resultado dá falso, tá bom? Ou seja, x não é igual a x mais 1 para nenhum valor de x. Mas se eu fizer aqui x igual a 1.0 é 20, e se eu fizer outra vez x igual a x mais 1, repare que o resultado, surpreendentemente, deu true. Tá bom? Pura e simplesmente porque eu estou somando um número que daria uma fração no outro expoente, no expoente mais alto, tá bom? A fração dele, a posição dele, desse 1, estaria além da capacidade de armazenamento da mantiça, do número de bits da mantiça. Um outro aspecto que nós temos que considerar quando tratamos com números de ponto flutuante é que a base 10 ela é muito mais confortável para humanos lidarem com números. Nós estamos acostumados com a base 10. E, com isso, ao serem exibidos um resultado, sempre o Scilab ele exibe o número na base 10, que é essa é a notação que nós gostamos. Tá bom? Então, eles estão armazenados internamente como ponto flutuante de 64 bits, com base 2, e eles são convertidos dessa base 2 para a base 10. Ao serem lidos, a situação é inversa. A gente gosta de entrar com números, seja como um literal no meio de um programa, seja como um dado que você entra com ele na execução de um programa, você gosta de entrar com esses números na base decimal e aí eles devem ser convertidos da base 10 para a base 2. Isso pode dar alguns problemas, porque um número como 0,1 na base 10, ele não tem representação exata em binário, é uma dízima periódica. Assim como um terço não tem representação exata na base decimal, um décimo não tem representação exata na base binária, porque a gente precisaria de todos esses números aqui. Isso provoca algumas situações estranhas, que, por exemplo, olha aqui, 0.1 mais 0.2 igual a 0.3. Bom, isso aqui tem uma expressão lógica que a gente espera, bom, como humanos gostam de base decimal, que aqui seja true, né? Que seja verdadeiro isso aqui. E, entretanto, dá falso. Por que dá falso aqui? É porque exatamente a representação de 0,1 não é exato, certo? Então, essa soma aqui não vai dar 0,3. Aqui, se a gente colocar aqui, formate 25, com muitos números significativos, qualquer coisa aqui, tá bom? E a gente bater aqui 0.1, nós vamos ver que o 0.1, na verdade, é um pouquinho diferente de 0.1. Bom, ou seja, a conversão de ida e volta deu esse resultado aqui. O que significa isso, gente? Que ao programar, ao fazer programas que tratam com números, que a gente tem que empregar como expressão lógica é uma coisa simples. Você vai perguntar ABS de 0.1 mais 0.2 menos 0.3, se isso daqui é menor ou igual a 1.0 é menos 10, digamos, uma tolerância qualquer. Ou seja, então essa aqui que é a forma correta de se programar, certo? Você escrever uma expressão lógica quando você está lidando com números, porque você trabalha com uma tolerância e não está sujeito a esses pequenos problemas que tem aqui, que vêm de dígitos hiper pouco significativos que podem, se empregados num if, te levar a uma decisão que não é aquela que você gostaria que seu programa fizesse. Retomando, então, o problema da absceção, que entrou em loop, bom, o que nós constatamos? Que se a gente fizer a tolerância igual a 10 a menos 16, bom, o programa entra em loop. Bom, o que aconteceu aqui?
tá bom? Aconteceu o seguinte, a cada passagem no loop, ou bem ele vai calcular o M, que é o ponto médio, tá bom? Ou bem ele vai fazer A igual ao ponto médio, ou fazer B igual ao ponto médio. Agora, se A e B forem dois números de ponto flutuante consecutivos, A mais B sobre 2 não é um número de ponto flutuante, então, portanto, o resultado vai ser arredondado, ou para A ou para B. Então, o resultado é que você não tem progresso no loop. Na hora que você faz A igual a A mais B sobre 2, o valor de A não se altera. Ou então, na hora que você faz B igual a A mais B sobre 2, o valor de B não se altera, e nós continuamos com a mesma situação ad eterno, tá bom? Ou seja, o seu programa entra em loop. Vocês podem verificar isso. Eu fiz uma outra versão, que eu não vou entrar nos detalhes dela aqui não, tá bom? Que é da obsessão com teste de progresso, que ela simplesmente testa para ver se está havendo algum progresso no loop da obsessão. Então, aqui está o código desse programinha que faz o teste. Ele está usando uma versão modificada da obsessão com teste de progresso. Então, quando eu rodá-lo aqui, se eu pegar aqui a minha tolerância 1.0 é menos 16, você vai ver aqui que ele parou a partir dessa interação aqui. Vocês reparem que o A é diferente de B. Tá bom? Aqui termina com 3,1, aqui termina com 3,6. Mas não existe nenhum número de ponto flutuante entre os dois. Então, se você fizer um teste aqui agora, assim, A igual a A mais B sobre 2, isso aqui deu true, tá bom? Então, A é diferente de B, mas como não existe nenhum número de ponto flutuante entre os dois, não tem nenhum progresso em cada passo da obsessão e o loop não vai parar nunca. Bom, nessas alturas você deve estar se perguntando aí por que eu vou usar esse ponto flutuante, ele é tão complicado assim. O ponto flutuante, gente, ele facilita muito a vida da gente, certo? Os problemas que eu apontei aqui, tá bom? Eles só ocorrem em situações extremas. Bom, afinal, gente, quem é que precisa de resolver uma equação com 15 casas decimais, tá bom? Para qual problema prático que você precisa de 15 casas decimais? É muito raro isso acontecer, tá bom? E quando você tem 64 bits, gente, são 11 de expoentes e 53 bits de mantiça, você tem uma ampla zona de conforto. Normalmente você não precisa se preocupar com isso. Tá bom? E além disso, gente, existe hardware muito eficiente para cálculos em ponto flutuante. Você pode esquecer do ponto flutuante e você mesmo ficar fazendo as contas, tá bom? Mas você vai penalizar o desempenho do seu programa por fatores muito superiores a 10.000, e não estou exagerando. Sabe? Ou seja, é muito mais prático, mais rápido você utilizar o ponto flutuante. Você tem que tomar cuidado com a possibilidade de ocorrência dessas situações extremas.